Beleza, Madalena, então após, aqui detrás da câmera, eu falei, Gilvander, após essa primeira rodada de apresentação aqui das companheiras e companheiros que mais ou menos participaram, fazendo história dentro desses 40 anos da CPT, precisamente aqui na região do Vale do Rio Doce. Madalena, eu queria primeiro agradecer, já foi uma alegria a gente tomar café cedinho hoje lá e vir de periquito aqui para Governador Valadares, né? Madalena, então a palavra é com você. Ao celebrar esses 40 anos da CPT, que vai ser agora em 2018, um pouco como é que foi a sua participação na CPT, o que a CPT conseguiu fazer ou não fazer aqui na região do Vale do Rio Doce. Gilvander, para mim é muita alegria de voltar a esse pensamento, né? Então eu sou agricultora familiar, hoje estou muito recolhida na família, né? Estou trabalhando muito menos, mas eu tenho uma militância muito grande, então assim, você continua maior, morando no campo? No campo, nunca saí da minha cidade. Então, a cidade é Periquito, da comunidade rural Ilha Funda. Bom, aliás, uma comunidade meio quilombola, né? É, quilombola. E nós queremos reconhecer como quilombola. A nossa luta até hoje não levou esse reconhecimento com um registro. Mas eu também venho da coordenação de CAT, coordenação hoje do CAT, que é o Centro Agroecológico Tamanduá, a CRESAFA, a Cooperativa Regional da Agricultura Familiar. E hoje também milito no movimento sindical, que é a Federação da Agricultura Familiar de Minas Gerais a FETRAF. E Sintraf e Periquito. É o único aqui na região, muito pobrezinho, né? Tá? Mas nós estamos aí resistindo. Mas a luta da CPT, eu sou muito, assim, tenho até dificuldade de contar a história, porque eu sempre sou uma pessoa muito insatisfeita no que faz. Onde é que você nasceu, um pouquinho da sua infância e adolescência, por que você sentiu esse convite no ar, falou, eu vou entrar na CPT? Qual a sua origem? Eu nasci mesmo nessa comunidade de Ilha Funda. E por quê? Comunidade rural. Comunidade rural de Periquito, aqui no Médio Rio Doce. Eu vim para a CPT porque toda a vida nós tivemos uma luta de igreja, né? E o CAT tem muito a ver com isso. O CAT é a CPT, que era o Joaquim Nicolau e o Edson Soares, que era o código, estava fundando também o CAT. E engraçado que eu já era presidente de associação, que é a CIF. Eu chamei essa atenção no cartaz aqui, a CIF, nós estávamos fundados, eu era presidente da CIF. A Associação Comunitária de Ilha Funda, Periquito. E ali fundou partidos, fundou todos sindicatos rurais, são todos aí. Era uma comunidade muito autêntica naquela época. Só que nós estávamos com uma dificuldade muito grande com as terras. Lá estava dando um carvão da cesita energética, aí deu um carvão, matava toda a nossa cana, e nós já estávamos com a terra muito degradada. Aí conversamos em algumas reuniões, achamos o CAT, fundando o CAT aqui, e o Joaquim Nicolau na CPT. Aí nós fomos para a nossa comunidade, convidamos ele e eles foram para a nossa comunidade. Lá as conversas do CAT e falou com a comunidade que precisava também da participação. Joaquim já muito doente, já julgou para a comunidade. Joaquim era da Igreja Presbiteriana e renovada. E também fundador do CAT e fundador da CPT, um dos fundadores. O que demonstra que a CPT aqui era ecumênica. Aí eles é um namoro dos dois, né, comigo, aí fez uma troca com a comunidade e a besta aqui não importou, né? Moça nova, menina nova, doida querendo sair também. O que foi a troca do Edson, mas o Joaquim Nicolau? Quem conhece sabe a história, que os dois eram capazes de fazer umas coisas muito boas, né? Então a Madalena passa a participar mais da CPT. Então eu fui como agente liberada, assim, na troca do serviço do CAT lá, para questão de terra degradada. Comecei a participar, então essa participação minha foi mais na questão das terras degradadas lá e a precisão de organização da nossa comunidade lá. E a questão de igreja. Aí nós começamos a reunir, foi muito bom na época, porque um dos objetivos maiores da CPT, da fundação da CPT, era a questão das terras, do latifúndio, bater medo contra o latifúndio. Era a luta pela terra. Luta pela terra. A briga do latifúndio, da questão da barragem, que já iniciou lá em Aimorés mesmo, na reunião nossa era feita lá em Aimorés. Foi essa barragem que hoje está construída pela CEMIG, no município de Aimorés. E Resplendor, né? Gerou aquela outra cidade lá em Itueta, não é? Itueta.
que também acabou com Itueta, né? Então isso era o objetivo. Aí nesse objetivo aconteceu uma coisa muito grande, que era a união, né, que eles trabalhavam as igrejas. Então o ecumenismo foi muito bem celebrado nessa época. Então nós tínhamos a igreja luterana, a igreja batista, a igreja do Joaquim presbiteriana, até a Assembleia de Deus também, e nós católicos. Tivemos a presença de muitos padres, igual aí em Moreira tinha o padre Elias, que acolhia a gente lá, né? Tumiritinga, o padre Antônio, Frei Edson, padre Antônio Almoço. A morte. O Frei Ederson, padre Nelito, franciscano, sim, Capuchinho, né? Capuchinho. Até o Dom José Helena ajudou muito aqui. Muitos padres, porque no trabalho dos padres... Das pessoas luteranas, você lembra algum nome? Luterano é o pastor Vitório, desse lá de... Luterano? É, luterano. Daqui de Governador Valadares? Não, ele era de Vitória e ajudava nós muito vindo... Na cidade de Vitória? Vitória? Capital do Espírito Santo? Sim. E contribuía aqui? Contribuía muito. Aí, então nós tivemos muita participação. É bom, Maria Reis, que a Maria Reis está interferindo. É muito bom, porque aí às vezes a gente esquece a história. Sim, claro. E essa história não pode ser esquecida. Não é a Madalena que fez isso ou aquilo. Então nós tivemos uma parceria muito grande com o CAT, a FETAENG, junto com o Memória João Calazan, que emociona falar, que foi meu companheiro de muita... É muito João bom. João Calazan era agente, ele era diretor da FETAENG aqui na região. Do polo da FETAENG. Morreu com luta pela terra, foi assassinado na luta pela terra, no Chico Mendes. No município nós perdemos, d'Água. Infelizmente nós temos essa tristeza aqui. O Edson também foi uma morte muito triste, que eu reconheço. Edson Gomes? Edson Soares. Morreu numa Cachoeira da Fumaça, né? Para mim não é qualquer coisa, acho que também foi também aquele assassinato que ninguém olha, né? Ninguém vê. Então essa é a luta, o início da CPT. Então a CPT, nós conseguimos ter uma equipe, igual nós temos aqui, depois vocês vão falar. Aí você começou em que ano com essa equipe? Eu nos anos 90. Em 91 eu já assumi como agente voluntária, mas era considerada como coordenadora, o povo falava, né? E a gente se olhava muito o Vale do Rio Doce. Em 91, aí já teve a conversa lá que tinha o pessoal indo de Noruega e já estava conversando para vir para aqui. Madalena, recorda aqui, para quem está distante, quando a gente fala assim, a CPT atuando no Vale do Rio Doce, quais os municípios que envolvem? Nossa, era Peçanha, São João Evangelista, Virgolândia, Marilac. Então nós dava mais ou menos umas 50 e tantas cidades. Tumiritinga, Governador Valadares, Frei Inocêncio, Periquito, Capitão Andrade, então Ipatinga, Sucena. Ipatinga era mais dividido, porque ali nós dividia com o Vale do Aço, que também na história faz parte e que a gente não pode deixar de mencionar, que já nos anos depois de 93, que veio a primeira ocupação, em 93 já teve a primeira ocupação de terra. Onde? Lá na Califórnia, que fez o 1º de junho. Califórnia é o nome da fazenda? Fazenda, em Tumiritinga, município de Tumiritinga. Onde foram em Aruega, né? Onde o Claudinho foi um que veio. Então, Aruega foi o primeiro acampamento do MST no estado de Minas Gerais, né? E eles não estavam... Novo Cruzeiro. Estavam com um acidente lá. Então trouxeram, né, para unir a nossa força aqui, pegou aquele povo e fez essa ocupação. E nessa ocupação, nós já acolhemos essa ocupação aqui, eu já assumi como agente. Agente que nós também assumi, não naquela luta direta ali, ficou muito assim, mais os outros, João Calazan entrou muito direta, mas eu já entrei com a preparar a romaria das águas e da terra. Isso aí eu já entrei de cabeça mesmo, no trabalho mesmo da primeira romaria. E nós já fizemos um lema que eu acho muito ousado, né, de falar: essas terras têm dono. Então nós bateu o pé lá e disse: essas terras têm dono.
e quem era o dono é o Deus da vida e o povo sofrido. Então eu lembro que foi até o padre Antônio, foi um que ajudou muito. Então nós bateu em cima, né, pegando carona, quando o menino falou que ia levar na carroça, então nós não tinha dinheiro, nós não tinha nada. Tinha o padre Antônio, o padre Nelito, quer dizer, ia até lá no bispo, pedia dinheiro, o pastor dava nós um dinheiro para comer, mas nós partia e ia na frente lá em Califórnia. Era uma terra muito assim perigosa, né? Mas nós entramos lá e com esse lema: sai porque nós já chegamos, né? E lá nós fizemos uma romaria, que essa romaria foram mais de 5.000 pessoas. E a região toda foi gente. Muita polícia também, onde teve confusão com o padre Ernesto também, que Vale do Aço, que já ajudava muito, né? Deixa eu entender. Qual a data e onde foi essa romaria regional daqui? A primeira romaria do Vale do Rio Doce, em Tumiritinga, na Fazenda Califórnia. Romaria da Terra e das Águas. E das Águas. Em 1993. Aí dessa data beleza, importante essa informação, porque em 93 nós realizamos também a segunda Romaria da Terra do Noroeste de Minas, lá em Arinos. A primeira foi em julho de 91. A Alvimar estava lá, nessa segunda, a Alvimar com os companheiros da CPT foi lá. Qual a data? Foi 25 de julho. Julho. De 91. A primeira, nossa é de agosto. Em agosto. Cena, então, isso é importante um dado, porque agora nós vamos realizar em 16 de setembro próximo a 21ª Romaria das Águas da Terra do Estado de Minas Gerais, Romaria estadual. Além dessa, a primeira foi em 96, lá em Manga, né? 96. Antes dessa Romaria a nível estado, teve várias regionais, né? Sim. Falar aqui do Rio Doce, do Noroeste, teve o Triângulo Mineiro também, né? Em Manga eu já também participei como agente da CPT, assinar a organização lá também. Em 96. 96. A estadual. Então aí nós, nessa reunião na Romaria, foi um marco muito grande, que participou muitas igrejas, muita gente hoje fala, eu conheço a CPT dentro da Romaria. Então a Romaria foi muito celebrativa, muito boa, muita gente também. Aí a gente começou a ter um ânimo, né, de ocupar a terra, veio a ocupação. Então a Romaria foi assim um ponto de aglutinar... aglutinar o pessoal. Infelizmente, nessa época, Você não lembra? foi... Pode descrever um pouco? Começamos de madrugada. Onde? Dentro da cidade. Assim, a cidade tem uma praça muito bonita. Qual né? cidade? Cidade de Tumiritinga. Infelizmente, esse dia o Joaquim já não podia mais participar. Joaquim Nicolau da Silva, que foi o primeiro agente da CPT. Já estava doente, mandou uma carta do hospital. Eu guardei essa carta, ela estava num documento da CPT. Ele falou, eu não pude pisar, eu emociono, mas eu vou embora. Eu não pude pisar na Terra Santa, mas vocês peçam. Foi essa. E aí a gente, da Romaria das Águas e da Terra. E com o lema, essas terras têm dono, o Deus da vida e seu povo sofrido. Então Joaquim mandou essa carta, né, para nós, e nós lemos ela às 6 horas da manhã, né? A abertura foi 6 horas da manhã, chegada dos ônibus. Nós conseguimos ali com o padre Antônio, que é jeitão, o padre Nelito ajudou demais, né, na liturgia. Ele colocava assim, cada comunidade que ia vir tinha uma celebração. Nós fizemos um tipo de uma via sacra. Cada comunidade celebrava aquela via sacra. Não sei se vocês lembram mesmo, né? Cada comunidade ali, pessoas ali que participou da igreja de Tumiritinga, recebia até de todas as igrejas, conseguiam várias igrejas ali, que recebiam o povo com bolo, café na entrada ali. Então foi muito bom, a comunidade toda participou. Aí vocês começaram dentro da cidade, na praça, e caminharam para onde? Saímos com a cruz até onde foi onde ocupou a terra. Ali fincamos a cruz. Quem quiser ver ela, ela está ainda lá numa parte do assentamento 1º de junho. Sempre quando eu vou lá e gosto de ver a cruz lá. Então essa cruz foi uma cruz muito grande, pesada, né? Andamos 5 ou 6 quilômetros com essa cruz, saindo carregando a cruz. Então essa cruz foi fincada lá e o povo tem ela como devoção. O povo tem mesmo, tá? A praça lá dividiu o acampamento, mas ficou muita gente. Aquele espaço ali onde pôs a cruz, onde foi a ocupação, foi dentro do acampamento. Fincamos a cruz dentro do acampamento. Lá já tinha um mês de ocupação. Lá
já estava bem firmado lá. Graças a Deus ganhamos a terra, mas o povo teve que se dividir. O povo que veio da Aruega não conseguiu o jeitão de Itumiritinga. Então hoje nós temos 2 assentamentos, que é assentamento 1º de junho, onde foi a primeira ocupação, mas não conseguiram sobreviver o pessoal da cidade, que aquele costume, aqueles trabalhadores que trabalhavam na Califórnia, que foi expulso ali da Califórnia, né? Hoje nós temos uma grande liderança da Fazenda Califórnia. Hoje nós temos uma grande liderança que ajudou demais, que é da CPT, que hoje também milita aqui na cooperativa, e outra que é o José Pavuna Neto. José Pavuna é uma das pessoas machucadas pela CPT, pela luta. O José Pavuna hoje está sem mão, né? Uma mão dele foi decepada por um secretário da Agricultura, brigando da Prefeitura de Itumiritinga. O José Pavuna estava exigindo para o agricultor, ele cortou com espada, né? Espada ninja. Então o José Pavuna hoje é uma pessoa... Ele não é inútil, ele não é aleijado, mas ele tem a deficiência da mão, mas sofre muito. Foi muito diminuído os trabalhos do Pavuna, e até hoje, como a CPT, eu aprendi da CPT como denúncia, é uma denúncia que eu falo aqui nessa história. Zé Pavuna até hoje não foi indenizado pela mão. E o secretário continua ainda na Itumiritinga, né? Você lembra o nome desse secretário? Não sei falar o nome dele. Do prefeito, você não lembra? O prefeito da época também não. Mas pode resgatar. Adriano, né? Eu acho que era Adriano. Eu não tenho condições de falar o nome desse secretário, mas ele continuou na cidade e não foi preso. É uma denúncia que a gente faz porque ele foi um crime, e esse crime, para nós, um dia ele tem que ter justiça. Eu não sei, eu acho que eu estou nessa Califórnia, com toda a dificuldade. Lá nós tivemos muita dificuldade de organizar os grupos, né, entre Edson Soares, João Alves Calazans, todos os dois já falecidos, e eu. Foi o que chamava primeiro. Nós tivemos muita dificuldade naquele momento para apaziguar os grupos. As famílias dos camponeses, porque cada um tinha um costume da Aruega e costume do Vale do Rio Doce. Aí teve briga, até hoje na reina alguma coisa. Aí no final ficou dois assentamentos separados. 1º de junho do MST e o outro assentamento mais Fetaengue e CPT. Qual que é o nome? Cachoeirinha. Cachoeirinha. Cachoeirinha porque aquele nome ali da Califórnia dava nome de Cachoeirinha. Aí, mas hoje tá até celebrando juntos, estão até bem juntos hoje. Nós tivemos muita produção. Lá esse assentamento, 1º de junho, tem cooperativa, conseguiu fazer cooperativa, fábrica de farinha, cachaça, queijo, muita coisa 1º de junho conseguiu. E Cachoeirinha também conseguiu muito. Cachoeirinha conseguiu hoje o queijo e o iogurte são Cachoeirinha, né? Muito grande, bem assessorado pela CAT, né? A Central Ecológica Tamanduá, que naquela época não era a Central Ecológica Tamanduá, é a Centro de Assistência Técnica, né? Mas os técnicos do CAT conseguiu construir também muita coisa. Então, primeiro, o Cachoeirinha passou a ser o assentamento modelo da região. Muita produção mesmo. E até hoje tem umas dificuldades, mas lá ainda sai caminhões para a Cresafa, né, para merenda escolar. Muito trabalho, muito grande lá das famílias lá. Conseguiu menor lote, mas produziu muito com uma história, falam da beira do rio. Hoje eles estão com dificuldade do Rio Doce, que estão agora com muita, foi uma redução deles agora. Eu não posso deixar que na história entrou essa. Hoje nós temos o desmando da Samarco. Aquele desmando pôs ao pessoal de 1º de junho e Cachoeirinha. Voltou muita pobreza, porque eles precisavam do rio para irrigação, né? E hoje eles não têm coragem de usar água, né? Então eles voltou anos e anos atrás. Então eles caíram numa grande pobreza agora. Então quer dizer, o desastre, o crime das mineradoras Samarco, Vale, BHP, ele atingiu não apenas o rio e nem só os pescadores, mas inclusive os assentados da reforma agrária. Os melhores assentamentos que nós temos no Vale do Rio Doce foram atingidos por eles. Tá. Hoje nós não podemos pegar uma merenda escolar. Como é que eu pego uma merenda escolar? Porque nem está plantando por causa da água. Mas
colhe alguma coisa ainda. Mas depois desses 2 assentamentos com muita dificuldade, eu quis dar uma ênfase porque deu 2 assentamentos. Mas a partir daí teve várias ocupações, que em 2004, parece, já foi o Osiel Alves Pereira. Que é na Fazenda Ministério. Ministério do primeiro golpe, né? Onde aconteceu o golpe de 64. Exatamente. A luta pela terra foi muito boa. Porque a história é o seguinte, né? No início da década de 60, o Ministério da Agricultura se dizia dono dessa grande fazenda. Sim. Por isso fala Fazenda Ministério, né? Fazenda Ministério. E aí um dos focos que fez eclodir o golpe de 31 de março de 64 foi aqui em Osiel, que hoje é o assentamento Osiel do MST, né? Do MST. Osiel foi um Mas conta a história então aí, como é que foi a CPT nessa luta? A CPT entrou junto, né? Já tinha muito arranhões, mas a CPT não deixou de estar junto, né? Eu era agente, mas nessa época nós tínhamos um grupo muito grande de agentes. Aí às vezes eu ficava na frente, mas eu não sei, não era eu que trabalhava sozinha, porque nós conseguimos um grupo de umas 20 a 30 pessoas que reunia todo mês, sabe? E aí compadre, pastores, né? E a gente tinha uma facilidade muito no trabalho. E tinha os parceiros, que é a FETAEM, que era o CAT, né? Mesmo com o arranhão que a gente tinha com o MST, mas a gente estava ali junto. Eu fui para os barracos de lona, eu ficava mesmo lá nos barracos. Então nós vivemos ali. As irmãs, nós temos ali no Osiel, nós temos uma cidade dos meninos. Então eu lembro que foi até eu e Frei Ederson que fomos lá conversar com a cidade dos meninos, porque eles foram desapropriou, foi tirado lá do canto e pôs na frente da cidade dos meninos. Ali elas também fez uma grande parceria conosco, do ajuda ali no sopão, nas coisas ali, e aceitou ficar na frente delas ali, né? Foi o local que a gente conseguiu negociar para que eles queriam pôr para Rumi. Uma das coisas que até hoje eu vi, eu tinha a cópia desse jornal, não sei, a Embrapa e mais outras coisas lá, que os bois eram lugar de pesquisa. O que eles exigiu do Estado a retirar as famílias ali é porque ia contaminar os bois. Então isso para mim marca até hoje, né? Você imagina, ia contaminar os bois se tivesse família. Quem colocou esse argumento? Os fazendeiros? Isso foi as coisas de pesquisa do Estado. EPAMIG, IBAPA, tudo. Que a semente que tinha. Semente tinha também pesquisa de bois e tudo ali. Se colocar as famílias. As famílias ali já estavam atrapalhando, estavam contaminando o lugar. Porque os bois deles ali era muito. De grande porte, né? Era de pesquisa. Isso enraivou muito a gente. Nós ficamos muito enraivados com essa cópia de jornal. Nós teve uma ocupação, uma desapropriação ali da fazenda, que veio todos os aparatos de guerra, veio para tirar o pessoal. Foi aviões, cachorro, polícia feminina, para fazer um despejo. Nós tivemos todos os aparatos, sabe? Quando mais ou menos? Isso eu acho que foi, acho que é 96. Teve banda de música. Em abril, vou ajudar a puxar a memória aqui, ó. Em abril de 96, eu participei junto com o MST a marcha de Governador Valadares a Belo Horizonte. 15 dias de marcha. Sim, mas foi antes. Foi antes? Foi no período ali. 94 mesmo. Não tem, a minha memória não mas tem. Aí a tropa de choque veio e não conseguiu despejar? Não, despejou e a gente entrava entrava de novo, né? Teve banda de música, teve até banda de música tocando, foi vergonhoso, de aviões, vários aviões. Eu acho que quem sabe da história sabe que eu estou falando a verdade, né? Aviões, cachorro, aparato feminino, aparato masculino. Então eles sentiram que nós... Não, mas banda de música tocando que hora? Durante o despejo. Isso reflete assim... Eu acho que um ponto, toda a história não é neutra, né? Mas assim, o índice do poderio do coronelismo aqui, né? Você lembrando aí que você colocou como slogan, tema, né, da Romaria, essas terras têm dono? E aqui tem um livro, né? Nas terras do Rio sem dono. Esse é o de dono. Agora sim, ele sentia, era super arrogância uma postura dessa, né? Quer dizer, além de despejar,
ainda trazer uma banda para... É muita muito triste. Humilhação, né? Mas nós, graças a Deus, eu acho graça e também a unidade, gente. Então nós, por mais de tantas confusões que tem entre os companheiros, nós ainda conseguimos fazer a Romaria das Águas e da Terra também na Califórnia. E esse dia nós fomos muito ousados, acho que o Tião lembra muito, que nós, junto com o sindicato, parceiro sindicato de Fetaim, conseguimos trazer o Chicão. Nós trouxemos aqui para Valadares, andamos da Praça da Rodoviária até lá no assentamento, aí nós andamos muito. E com o Chicão no caminhão de som. Chicão, na história de Valadares, é o primeiro presidente do sindicato que matou a família dele. Foi na época do golpe. Foi asilado. No início da década de 60, inclusive o Francisco Julião, isso eu coloquei na minha tese de doutorado, o Francisco Julião esteve aqui em Governador Valadares, né, para manifestar apoio para o Chicão e para a luta camponesa aqui. Se entendia que aqui também foi constituída uma liga camponesa, assim como teve em Três Marias também com os poceiros na beira lá do Rio São Francisco, que foram expulsos para Votorantim montar aquela mineradora dela lá na beira, né? Sim. Então o Chicão vocês conseguiram trazer? O Chicão trouxe e foi na caminhada conosco na segunda, em 95. Nossa. A primeira foi então agosto de 93, a segunda 2 anos depois. Será que a gente acha o cartaz dessa Romaria? Acha. Eu pensei também se a gente achasse essa cartinha do Nicolau, você não tem ela não? Ela estava numa pasta da CPT, uma pasta antiga da CPT, não sei se a Física tem essa pasta ainda. Física, seria legal demais pra gente divulgar lá. Eu tenho ainda a fita da primeira, a fita de vídeo, cassete, eu acho que eu tenho a primeira Romaria. A filmagem em vídeo? A filmagem de vídeo. Tente resgatar isso para nós. Eu creio que a gente consegue. Talvez até no CAT mesmo a gente conseguir. Mas aí dessa o Osiel, vou render mais. Eu acho que o Osiel teve os tempos ali, entrando, saindo, mas conseguiu resistir, né? Foi triunfando. Triunfal também, a saída dele ali também, que jogou ele, foi Maris Guia, né, veio com aquela força de Maris Guia fazendo caminhada no asfalto com o pessoal para ganhar até, jogou ele lá naquelas casas velhas lá da Epamig, né, mas eles conseguiram reagir e Osiel é um grande assentamento hoje, né, teve muita coisa lá com os moradores lá, mas esses moradores também, hoje também um assentamento. O Osiel também tem 2 assentamentos. Fica o assentamento Osiel, mas tem as famílias dos antigos trabalhadores, onde a gente reconhece que Osiel, mas eles têm a sua organização própria. Sabe quantos, mais ou menos? Esses são, acho que umas 30 famílias ali. Família, mais ou menos. Então, Cascalheira eram os antigos. Do MST são quantos as famílias assentadas, mais ou menos? Isso, 56. 56. Tem mais porque meu filho casou, pôs casa ali, tem muita gente. Hoje a gente perde até o número de gente. E dessa luta, como nós não deixava esquentar, sabe? Nós não deixava esfriar, tinha que estar no quente mesmo da luta. Aí a gente também reuniu e pensou numa comunidade também, que era dos briguentos também, dos perigosos, que era outro coronel, nós íamos enfrentar o outro coronel. Eu estou falando bem claro porque eu acho que para a CPT é muito interessante isso. Não foi vantajoso, não é só por vantagem não, nós estávamos precisando, se eles intimidavam nós também tinha que mostrar a nossa luta, porque a nossa luta era pela terra. Então nós sentamos também, fizemos muitas reuniões mesmo, junto com o Fetaeng, o Vale do Aço uniu conosco, também o pessoal aqui das outras igrejas e os agentes. Reuniram várias vezes para pensar onde a gente ia atacar. A gente atacou Urupuca, então foi consecutivo Urupuca. Urupuca é o nome de fazenda? É o nome de fazenda. A Fazenda Urupuca é de São José da Safira. Município São José da Safira. São José da Safira. De um povo que foi
desapropriada pelo coronel Oswaldo Murta, acho que é vivo até hoje, sei lá. Oswaldo Murta foi despejado. Foi despejado. Expulso. 64. Foi expulso, 64. Naquela período 64 também. Foi a mesma época. E a fazenda do Urupuca era grande? Grandíssima, muito grande, muitas águas, muito lagoa, muito rica a fazenda do Urupuca. E o povo ali já estava ali, meio na coordenação do sindicato de Marilac. A gente entrou lá, né, conversamos muito, o povo estava muito intimidado, mulher tem história lá de menino que foi nascido na beira do rio, depois, o dia da expulsão, né, que eles entravam, eles vestiam de soldado, não sei aonde eles achavam tanta farda, para queimar barraco, queimaram os barracos, e o povo ficou ali naquela região, tímido, calado e vendo acontecer os bois ali na terra deles, acabaram com as casas tudo. Então Urupuca foi a terceira ocupação de terra. Nós entramos lá, aí o MST já não entrou conosco, né? Porque eu acho que a luta do MST também estava muito grande com as... Você lembra o ano que foi esse acampamento, a ocupação de Urupuca no município de São José da Safira? Acho que foi 95, junho de 95. Pelo que você está contando aí, Madalena, né, então foi um trabalho conjunto da CPT, dos STRs, sim, FETAENG, quem mais ajudou na... E a igreja, né? As igrejas. As igrejas. Tá. E aí não só a igreja de Valadares, as igrejas de Valadares, que aí nós conta a igreja de Valadares é metodista. Essa época aí da ocupação já estava mais com a metodista, do pastor Davi já estava assim, muito em cima do trabalho. Metodista, a luterana já estava saindo um pouco, né? Já teve uns problemas, porque também é muito longe que eles estavam, foi muito na criação. Mas a mais contava mais com a luterana e com a igreja presbiteriana renovada. E o Vale do Aço já estava conosco, Lucimere, Hélio e Irmã Paula, Padre José, Zé Luiz, Padre Ernesto, né? E aí, Madalena, como é que era? Nessa época, se constituiu, já tinha uma outra comissão da CPT no Vale do Aço? Tinha, com a irmã Nila. Já tinha comissão. Já toda a vida que trabalhamos, nós se organizava em duas comissões, né? E aí depois vocês se juntaram? Como é que foi? Não, nunca juntamos, não. Nunca junto. Só fizemos trabalho em conjunto, mas sempre com o seu trabalho lá e nosso aqui. Toda a vida foi isso, né? Nosso trabalho lá. E nós, agente voluntário, né? Aí Urupuca, aconteceu Urupuca, muito perigoso também, onde nós mulheres, para tomar um banho, nós tínhamos que estar vigiados. Era gostoso, os meninos falavam, não, vocês podem ficar. Eles tinham que ficar armado lá para nós tomar banho no rio, né? Eu lembro que eu saí aqui igual, nós saímos assim, nós não podíamos falar, né? O que acontecia hoje, se dava para acontecer agora, nós saímos, não sabia se voltava, né? Nós fomos, eu lembro que eu fui com a roupa e dormi, e nós tivemos caído, quando você falou na escuridão, eu caí no buraco lá também de noite, o cavalo passou por cima, eu com medo se era os fazendeiros ou é aquele, nada, e os meninos correndo de mim, quase ganhava tiro lá, né? Porque a gente fez essa ocupação na loucura assim mesmo. E eram os meninos ali, os meninos que ocupou, a ocupação lá foi de carro, o pessoal lá da organização do Gonçalo fez um caminhão, nós vamos sim, o pessoal do Aço também veio, então nós fizemos uma ocupação danada ali. Achamos. Madalena, naquela época, então aí 95 mais ou menos, né? Urupuca. Era mais perigoso, eram os jagunços ou a polícia? Mais perigoso os jagunços. Porque nós organizamos melhor, assim, a polícia era perigosa também, porque a gente nunca confiou, né? Mas nós conseguia ter um ponto de, com 2 ou 3 minutos que a gente fazia uma ocupação, todo mundo sabia. Porque nós tínhamos, por isso que eu falo a unidade, gente. Unidade, ela é muito importante. Às vezes pessoa que não tinha nada a ver com nós, você estava aqui no centro e sabia tudo o que passava. Primeira coisa que nós sabia, que a gente visitava a fazenda, é achar onde um ponto que o Calazans tinha um celular velho, o Edson tinha, né? Tinha um rádio, assim. Então a gente achava aquele ponto, subia lá e falou, aquele lugar lá vai dar para ligar. Ô fulano de tal, ô Martinha, você tá aqui, ô Edson, ô fulano de tal. Você vai comunicar todo o 6º batalhão.
Primeira pessoa que a gente chamava, eu sei. Aí chamava e eles endoidavam, né? Ia para lá. Porque a chegada deles, nós considerávamos, nós tínhamos menos medo da polícia naquele momento, porque o jagunço era muito perigoso. Igual lá na Urupuca, os aviões continuaram, os aviões passavam, porque lá é a terra dos melos, né? Que tinha até o presidente do INCRA estava lá. E tinha cobertura mais ou menos dos assessores dos deputados. Ah, sim, eu esqueci, Maria Reis, é mesmo. O deputado que salvou muito nós aqui foi Fassarella. O carro do Fassarella ficava nos assentamentos, né? Deputado João Fassarella. João Domingo Fassarella. Chegou a ser deputado federal, né? Federal. Sim. Deputado federal Nilmar Miranda também. Ele veio. Marcos Helênio. Nesse momento todo mundo ajudava nós. Marcos Helênio era deputado estadual. Do PT, né? É. Então nós tínhamos uma força muito grande. O João Domingo Fassarella, como prefeito, como vereador de Valadares na Califórnia, já deu um grande... Porque antigamente um vereador já falava muito, né? Ô Madalena, antes de você seguir narrando a história aí, você falou assim, veja a importância de trabalhar em unidade. Quem que lutava em unidade nessa época aí? Primeira parte da década de 90, né? 93 foi a primeira Romaria da Terra das Águas aqui do Vale do Doce, Tumitinga. Em 95, aí você narrou, né, a ocupação lá da Fazenda Califórnia em Tumitinga, que os transformou em 2 assentamentos. Depois você narrou também a conquista do assentamento Oziel, que hoje na prática são 2 assentamentos dos trabalhadores que têm direito e a outra turma do MST. Depois você narrou também a conquista da fazenda Urupuca, São José de Safira, né? Certo. Você está dizendo que parece que os jagunços eram mais perigosos do que a própria PM, e você terminou falando assim, veja a importância de trabalhar e lutar em unidade. Quem que atuava em unidade naquela época? Vamos deixar claro. Porque o início da CPT nos mostrou essa unidade, porque as reuniões da CPT foram muito entre... Eu posso ver, um Edson lutou muito com a unidade aqui, por mais a grosseria, mas ele trabalhava muito a questão, o Edson Soares, daqui do CAT, lutava muito com essa questão da unidade. O Edson Soares era do CAT. Do CAT. O Joaquim... Agroecológico estava do ar. O Joaquim trabalhava muito essa questão de igrejas. Joaquim Nicolau da Silva, que ele era da Igreja Presbiteriana Renovada. Ele trabalhou muito, buscava muito os outros pastores. Aí o padre Nelito, Padre Antônio, trabalhou muito, Frei Ederson, Davi, né, Madalena? Pastor Davi, que buscava, Então, Pastor Davi, que era metodista. Aí o Jair, então, quer dizer, o Jair era pastor também. Então, o padre Martins, da Escola Família Agrícola, todos esse grupo ajudou a primeira Escola Família Agrícola do Vale do... Aqui a única, né, que não tem outra, lá em Conselheiro Pena. Aí esses E depois pessoas, também, além disso, tinha também, chegando junto, o pessoal da FETAENG, né? FETAENG. O João Calazan, ele é uma pessoa que a pessoa não sabia. Eu sei falar e posso falar da grande unidade do Calazan. O Calazan era um homem muito esperto, por isso morreu, né? Muito esperto. Foi assassinado. Mas por isso, das tantas esperteza dele, ele foi assassinado. Ele também trabalhava muito essa questão de unir mesmo. Ele costumava trabalhar com pessoas... O João Calazans, ele se dedicava também a construir a unidade. A unidade. Ele sentia, talvez a gente que não sabe, ele jamais decidia uma coisa sem primeiro não perguntar a gente. Ele era muito fiel àquela pessoa que ele gostava. Ele pisava até no pescoço, mas ele gostava de ser fiel, sabe? Ser fiel ao companheiro. O Edson, nós pode fazer isso? O Madalena, ele tinha uma coisa que é muito sacana da hora que ele dá nas cachaças, nas brigas, das coisas deles lá. Mas eles tinham uma fidelidade, uma menina nova, eu e a Elza, né, de Açucena, eles tinham uma fidelidade muito grande. Porque você falava, batia o pé que você estava errado, aí eles calavam, né, e cumpriam.
E aí eles tinham muito, assim, esses padres, igual o Frei Ederson, que não ia para dentro da barraca, mas estava por cá falando, né? O padre Nelito, até o Dom José Heleno. Ele tinha, que é o bispo da Diocese de Valadares. O governador Valadares. Ah, não, do Valadares é a Dom Lara. Dom Lara mesmo. Dom Lara. Então, aquela reunião que fazia com a gente, corrigia a gente. Eu lembro de uma vez, eu cheguei lá na missa, lá na minha comunidade, o Dom José Heleno celebrando lá. Eu fui participar de missa. Dom José Heleno, Madalena, você tá aqui. E aquele sem terra você, hein? Cuida deles. Que tinha um problema aqui nós viemos. Aí ele já me chamou a atenção lá dentro da missa, eu vi assim, todo mundo com... Então era uma pessoa que na verdade é considerado pelegão, isso, aquilo, mas é igual o caso, os meninos aqui trabalhou muito bem isso, igual o Dom Emanuel, que hoje é Dom Emanuel, mas era Emanuel, que era o riquinho. Ele era rico, disse que era rico aqui aqui da Ilha dos Araújos. Eles é alugado a gente chegar à noite para esconder, dormir, né? É lá que ficava, né? Porque os padres punham a gente lá. Eu já não podia ficar. Eu não podia. Então, era assim, por isso que eu dei essa ênfase na unidade. E eu tô lembrando também, você sinalizou, acho que compunha essa unidade, fortalecendo a luta, também os mandatos. João Passarella, o Marcos Helênio, né, o Nimário Miranda, 3. O João Domingos Passarella, ele saía daqui do centro. E o dia que ele tinha aqui em Valadares, nós tinha o Frei Edson conseguiu uma salinha para CPT lá na Obras Sociais de Santa Rita, que é onde ele era frei lá. João Domingos Passarella tirava um dia dos tempos de folga dele, né? Não sei se segunda-feira o que era. Então ele rodava no sindicato, aí na União Operária que nós temos aqui, mas ia de bicicleta lá em Santa Rita para ver o que eu estava precisando. Ele ia de bicicleta. O João Passarella, recordando aqui, ó, ele foi deputado federal 2 vezes, foi? Foi 2 vezes. Então, vereador 2 vezes, depois... Inclusive, quando ele visitou nós em Aruega, né, tinha 3 dias em Aruega, ele era vereador pelo PMDB. Aí ele passou para o PT através de Joaquim Nicolau da Silva. Aí foi para o PT. Aí depois de vereador ele foi deputado federal. Ah, um mandato só. Depois ele foi eleito prefeito e governador Valadares. Federal foi 2. 2 mandatos. Vou lembrar que é 2 mandatos. Não lembro não. Mas você te apura na história. E prefeito? Uma vez. Um mandato só. E vereador, vários mandatos. Depois já morreu o Passarella, né? Morreu. Tá, vamos seguir a história, Madalena. Acho que depois de Urupuca veio o Barro Azul, veio outros assentamentos. Assentamento Barro Azul, que é aqui também no município do governador Valadares. Veio também o Joaquim Nicolau, que era assentamento Joaquim Nicolau, que era muito assim, conflitos não, né? O Barro Azul acho que foi mais, mas tivemos muito o assentamento Liberdade, que teve muito conflito com a Cesita, né? E do MST, que também a gente já estava assim, meio pontual, né? Tivemos tanto trabalho assim de ficar na barraca de lona ali no Periquito. E depois veio o Chico Mendes da Silva lá em Pingo d'Água. Assentamento Chico aquele Mendes. Ali foi mesmo do município Pingo d'Água. Foi mesmo responsabilidade. Isso também na década de 90 ainda? 88. Água da Prata. Tudo nosso aconteceu nesses 10 anos, né? Água foi os últimos assentamentos que... Aí no final da década de 90 você saiu da CPT? Como é que foi? Eu saí da CPT. Acabou uma CPT sempre trabalha com um projeto, miséria ali, né? Acabou os recursos, né? Eu e Rosa Fortini, porque essa época nós já estávamos trabalhando muito com a questão do biodigital, lá da Zona da Mata, de Minas Gerais, que iniciou muita questão da medicina alternativa. Nessa época nós já entramos também aqui no Médio Rio Doce, nós já estávamos também buscando a medicina alternativa, que era a biodigital, né? Que nós ferrinho que a gente falava, né? Então nós trabalhamos muito essa questão com a Rosa Fortina e nós fomos mandados embora também juntos, nós duas juntas, né?
Saiu que Rosa Faustina também é falecida, né? Foi grande Irmã. companheira, né? Zona da Mata Mineira. Então ela morreu nós estávamos muito felizes lá na primeira posse do Lula. Eu lembro até hoje, era mais ou menos 5h15 da tarde, no dia 1º de janeiro de 2003. A gente festejando a posse do Lula lá em Brasília, o celular tocou, era notícia da morte da... Assim, a luta que continua, companheiro, né? Nós, dessa época do assentamento, eu tenho muita história do CPT, foi dado do Chico Mendes para lá, eu já comecei outras lutas, né? Eu não tenho mais... Aí nós fizemos Natinha Romaria também nesse período, né? Eu fui agente da CPT liberado 1 ano e meio, né? Que foi o tempo que acabou o projeto desse Senado. Isso é no final da década de 90. De 90, Eu tive como financiamento de CPT, eu nunca tive esse 1 ano e meio, né? E recebi também, como pelo trabalho da gente aqui, o Padre Peter, né? Até hoje eu tenho a maquinazinha do Padre Peter, andava com ele. Hoje Padre Peter, de onde é esse? Esse Padre Peter é da Itália também. Morou aqui? Ele não morou, mas tinha uma unidade muito com a CPT. Ele te deu de presente mandou, uma máquina? Mandou um dinheiro e também uma maquinazinha. Eu tenho ela até hoje, né? Porque nós não tinha nada, nós só andava nas carroças mesmo e fazia o serviço que tinha de fazer. Da tilografia? Da tilografia, eu tenho ela em casa ainda. A máquina da tilografia? Da tilografia. Hoje o seu notebook, eu acho que a da CPT na década de 90, assim, no final, lá quase 2000, a CPT já precisava de um técnico mais evoluído. Eu sou agricultor e sou feliz de ser agricultor e quero ser agricultor, mas é igual o Carlos Tiel, nós não somos tão desenvolvidos, né? Até hoje você não tem um WhatsApp, né, Tiel? E eu também não tenho. Eu nem quero ter. Né? E aí nós somos esse tipo de gente assim, nós somos a gente pega a onça, nós pega a onça na barba, né? Assim, um tipo de gente assim, e a gente não participava nós não evoluímos, igual o caso CPT, tinha muitos carros, já precisava de um agente mais evoluído, de alguém motorista. Aí entrou o Aristeu, aí nós tivemos uma ajuda. Aristeu que já morreu também, já morreu. Né? Nós tivemos uma ajuda lá, 2.000 para fazer a romaria lá em Urupuca. Foi que eu pude ajudar em Urupuca, a Romaria das Águas da Terra. Aconteceu a terceira, não sei terceiro o quê. Foi lá, então eu voltei para a CPT. São José de Safira, né? Safira, fazendo essa romaria. Em 93, parece, não? 2000, exatamente. Eu lembro. Eu estava lá. Foi lá no assentamento. Sim. Aí eu gostaria só para mim encerrar a minha história, eu vejo que a luta nossa naquele tempo foi muito na questão das barragens, né? Que nós Carminha, nós não podemos falar, Carminha de Virgolândia foi um agente, e nós trabalhamos muito com barragem, né? Que a barragem, a gente tinha que visitar a barragem até lá em São João Evangelista. Tem a primeira aqui, que foi aqui em Resplendor, né? E São João Evangelista, Peçanha, e lá a Lucimera já atendia Porto Estrela, e a gente vinha de São pontual, mas esse pontual de barragem aqui nós já tínhamos que rodar. Então nós ficávamos quase a semana inteira perdidos para esse mundo afora aí, né? Isso na década de 90 também? 90, foi em 90 que começou as barragens aqui. E pipocou, era 28 um projeto de barragem, né? Então a gente também trabalhava. O Ricardo do CPT ajudou muito nisso, porque trabalhava muito nessa questão de não a barragem, né? Trabalhando Ricardo com Ribeiro, tem muitos claros. Aí... Não, eu quero entender mesmo, Madalena, melhor pergunta. Não a postura da CPT estadual lá em Belo Horizonte, a postura de vocês. O que vocês lutavam diante das barragens? Diante das barragens, nós... Vocês eram contra? Contra a barragem. Ou, e também... ou tentava... O que vocês faziam? O nosso problema na época era a questão da expulsão do pessoal das terras, né? Que as barragens estavam tirando os pequenos agricultores do campo, entendeu? Estava jogando eles nas favelas, né? O nosso problema na época era esse. Pois é, Gonçalo, mas aí como é que é? A postura era lutar contra as barragens, para tentar impedir a realização da barragem? Justamente, que nós sabíamos que ela ia desapropriar os pequenos agricultores. E
qual foi o resultado da luta? Conseguiram impedir Não. Algumas ou não? Nenhum. Lá em Aimorés, o dia que eles faziam a assembleia, os trabalhadores ainda estavam contra a gente. Nós tivemos a infelicidade dos trabalhadores estar contra nós, porque queria emprego, né? Porque a barragem, quando ela chega com essa fantasia, né? Nós vamos trazer emprego, vamos trazer tudo. Sempre nós trabalhamos, a insatisfação que às vezes a gente tem na luta. A gente não tem aquela vitória. Eu sou muito daquela igual São Paulo, né? Não fiz o bem que eu fiz, às vezes, aquilo que eu podia. Porque o povo não acreditava o desmando da barragem. Isso nós falamos Periquito, falamos em todos os locais. Mas só que antes que eles vinham, a gente já fazia esse trabalho nas comunidades, dizendo o que era uma barragem, nós trabalhávamos muito com aquela água até no pescoço, né? Agora, Madalena, por exemplo, eu conheci a barragem lá de Aimorés, né, que visitamos lá a cidade artificial, foi construída em Itueta para reassentar umas caixinhas de fósforo, as paredes tudo rachando, um solão lascado, um lotezinho pequeno, uma porcaria, e a Big Barragem ali, e acabou com tudo, acabou com o rio. Agora, dessas 28 aí, a maioria não eram pequenas? A minha pergunta é o seguinte: se vocês naquela época, uma barragem grande ou média, ela causa um estrago ambiental e para os camponeses muito grande, né? Nessas 28 aí, a maioria não era pequenas barragens, não? Nós não sabemos, porque é das 28 que pregou esse projeto de 28 barragens, só tem essas 3, né? Que é a de Aimorés, a Porto Estrela que saiu, e a Porto Estrela, de Periquito. Fica no Vale do Aço, né? Fica entre a Açucena, foi construída. E a terceira? A terceira é Periquito, a Cachoeira da Fumaça aqui no Periquito. As outras foram abortadas? Uai, até hoje não saiu. As 3 previstas. Então, eu acho que, quer dizer, a gente às vezes não fala assim, a gente acha que até que não tem grandes valores, mas de 28 saiu 3, né, que deu muito trabalho, muita tristeza, muita gente, igual lá em Resplendor, que a gente pode ver, nós fizemos missões lá, ficou semanas lá, e até hoje eu lembro de uma senhora, falou, de Vera, Madalena, vê se você não põe esse troço, lá em Itueta, eu custei ter um pé de jabuticaba. Esse ano meu pé de jabuticaba deu. Eu nunca mais vou ter esse pé de jabuticaba. Então, as pequenas coisas, gente, que a gente às vezes acha que é pouco, mas ela foi retirada e fez uma cidade que você fez lá, a tal nova Itueta, né? E aí nós tivemos o Periquito, até hoje, gente do Periquito está desabrigado até hoje. Porto Estrela, quem fala mais isso é a Lucimere, eu acho que é bom entrevistar a Lucimere. E eu acho que a CPT para mim foi um momento, sempre eu falo, eu acho que nós pessoas que têm fé, vale a pena a gente ter uns dias de ficar junto com o povo, né? Eu acho que a gente vê assim a importância da gente lutar. Não é dinheiro, que dinheiro não vale nada. Eu acho que quando eu sei que um Edson Soares gastava o dinheiro que pegava no CAT com a gente, ele ia na reunião do pai dele, que era fazendeiro, contava a nós tudo que passava e trazia as costelas pra gente comer, dos bois, né? E não importava com aquele dinheiro. O João Calazan... O Edson Soares era coordenador do CAT. Do CAT, é coordenador executivo do CAT. Função que o Cláudio está hoje. Não. É da Bianca hoje, ele é técnico. Ele era técnico. Um agrônomo e é coordenador executivo, que é uma parte dos técnicos. O Joaquim Nicolau também, dinheiro do Joaquim Nicolau não valeu para ele, porque ele sempre dividia, ele era assessor até do Marcos Helênio, dividia conosco, isso que me fez eu também trabalhar. Eu não tive dinheiro do CPT, para que precisava de dinheiro do CPT para trabalhar, né? O João Calazan, FETAENG nunca ajudou, e eu quero dizer que não era parceria com a FETAENG, nunca fizemos parceria com a FETAENG, nós trabalhávamos junto com o João Calazan, que a FETAENG não apoiava. E colocávamos sem terra para poder dormir lá, mas falavam que não podia nem ligar o som alto, porque se o pessoal dali de volta denunciasse, ele seria até mandado embora da FETAENG. Então o pessoal que ia ocupar uma fazenda passava a noite lá, comia lá,
Mas a gente tinha que ajudar, todo mundo levar o feijão, o macarrão. Lá em casa não tinha nada, às vezes tinha o feijão da creche, que eu ganhava da creche com meus meninos. O Joaquim pegava e levava para Fetaenga, aí eu tinha que ir trazer comida cozida, porque o único feijão que tinha, eles cozinhavam ele lá pro povo pro sem terra que ia para lá, pra dormir lá para ir para ocupação. Aí eu tinha que levar comida para meus meninos, aí eu levava mais um pouquinho, falava, vocês comem pouco, porque amanhã eu mais seu pai vão para debaixo da lona com sem terra. Não sei que dia que nós vamos voltar, que às vezes a polícia não deixava a gente sair, a gente entrava, depois a polícia ficava cercando. Um dia o policial falou assim, me dá sua identidade, da Maria. O nome da senhora Maria é. Me dá sua identidade, a senhora não tem não. Ele falou assim, mas a mulher bonita dessa tem identidade? Ele falou, pra que serve? Eu falei, pra que serve a identidade? Pra saber que você era brasileira, então você não está registrado no Brasil, não. Eu falei, problema do Brasil, o Brasil não tem nada. Eu não dei. Ô, Maria, resgatar a história é uma responsabilidade muito grande. Primeiro a gente tem responsabilidade com a verdade, e a verdade, diz lá no 4º Evangelho da Bíblia, é aquilo que liberta, né? Porque até que antes de você precisar isso, eu estava entendendo que a Fetaenga, no caso, o polo da Fetaenga, porque a Fetaenga é a Federação do Estado de Minas Gerais dos Trabalhadores. Aí é assim, um grande guarda-chuva que coordena e aglutina os sindicatos dos trabalhadores rurais que tem, via de regra, em todos os municípios. Mas eu sou testemunho lá no Noroeste de Minas, quando o MST chegou no Noroeste de Minas, foi uma briga federal com quase todos os presidentes de STRs lá, porque eles não queriam, eles queriam continuar só eles liderando a luta pela terra e achavam o MST o intruso. E aí, abaixo do presidente da Fetaenga tem normalmente um diretor de cada polo. Lá no Noroeste era o Tarcílio, que ficou lá uns 20, 30 anos, né? Então precisa melhor como é que é essa informação aí. Quem apoiava era o João Calazans. João Calazans, que era o do polo da regional. O técnico do CAT. Não, Edson Soares. Edson Soares. Sim. Não, então discutindo, o que está em discussão aqui é a postura da Fetaenga e do Calazans, né? Sim. Explica melhor isso aí. Por que você entende assim que a Fetaenga não apoiava? Por quê? Quem apoiava era a pessoa do João Calazans? Como é que era isso? Nós sentíamos a vida inteira, nós tínhamos alguns sindicatos que lutavam junto conosco. Nós sempre contamos, dessa época para cá, nós já contávamos com o Sindicato de Valadares, que era um sindicato independente, por mais que aí trabalhadores rurais, STR de Valadares, nós contamos sempre com o STR, lá de Virgolândia e a Açucena. Sempre Tumiritinga também, nessa época também era bom. Sobralha. São esses sindicatos que tinha a pessoa de luta. Marilac também. Então são alguns, né? Às vezes falha a memória. E o João Calazans era um companheiro de luta. Mas infelizmente nós não fizemos parceria com a Fetaenga, não. Infelizmente não. E também a gente teve até uns com a própria CPT que já tinha na época, né? Que a CPT perguntava por que nós trabalhávamos com a Fetaenga, mas nós não trabalhávamos assim com a Fetaenga, nós trabalhávamos com o polo da Fetaenga, que o João era aquele tipo de coisa. Quantas vezes o João pegava, tinha um Fiat Uno aqui que ele estava correndo assim, a roda do Fiat Uno caía para lá, né? O dinheiro talvez punha, eu não importava com o dinheiro dele que estava no bolso, ele punha gasolina no carro, ele não estava nem aí, né? E trazia o povo para a Fetaenga, ele não era pedir bênção a ninguém. Se o Wilson deixa ou deixa de... Não, o João era aquele tipo de presidente da Fetaenga. Estadual. Agora, Madalena, qual que era a diferença ou o conflito? Por que a Fetaenga, a nível estadual, a partir da cabeça, não apoiava a luta da CPT, do CAT? Eu não gostaria de colocar que afinal nós estávamos chamando... eu nunca sentei na mesa com o Wilson. Eu sentava na mesa buscando um parceiro aqui regional. Então eu não posso dizer, né? Porque nós via muita questão aqui de dentro. Eu acho que nós fizemos o grupo aqui, trabalhamos aqui, né? Não vou dizer para você que eu saí daqui para fazer, eu acho que isso aqui era até uma ousadia minha, né? Que afinal tinha uma CPT estadual. O que deu certo, a gente às vezes tinha reclamação, mas eu não...
falada pelos próprios sindicatos. Então nós uníamos os que davam-nos força. Dava força, eu não posso dizer que o homem fez isso ou deixou de fazer, mas nós não tinha nenhuma parceria com ele. Nós tínhamos parceria com o João Calazans e o sindicato o sindicato que fechava conosco. Igual o São José de Safira, nós nem podíamos contar com o sindicato lá. Mas nós estávamos lá com o sindicato de Virgolândia. Sindicato de Virgolândia que trouxe. Aqui em Valadares nós contávamos com o sindicato de Valadares. Tumiritinga nós contávamos, que era o Renato que estava bom. Sobralha, que nunca teve ocupação em Sobralha, mas Sobralha estava aqui conosco. Então era isso. Os bancários, muitos sindicatos. Eles davam dinheiro para o Jardim. Eu não estou dizendo assim, eu gostaria que na história, como é verdade, eu sou uma pessoa que hoje trabalha em outra federação, né? Não estou aqui, a FETRAF, não estou aqui. Nós sabemos muito bem que foi criada em parte para fazer oposição à FETAENG, né? FETAENG, mas é mais pela luta dos trabalhadores que a gente sentia isso. Mas aqui eu não gostaria que na história dizer que neste momento eu estava fazendo oposição a Wilson. Não estava não. Nós estávamos fazendo a unidade aqui para os trabalhos. A unidade que nós fazíamos aqui era para chegar lá, para ocupar. Nosso objetivo era contra o latifúndio. Eu acho que isso nós podemos ver que até hoje esse grupo mais que trabalha aqui tem um grupo que eu hoje não estou fazendo parte, a Via Campesina aqui do Rio Doce. O objetivo maior é contra o latifúndio. Em toda parte, latifúndio na barragem, latifúndio no minerador. É isso que nós conseguimos chegar até hoje, nesse ponto que nós estamos aqui. Sempre a ajuda do CAT, né? Sempre a ajuda do sindicato, agora do MPA, da Pastoral da Terra. Hoje nós temos a Cárita também, que está bem junto. É o que eu posso contribuir, viu, gente? Eu não sei, eu acho que eu falo muito, mas que eu pude contribuir. Fui muito feliz de ter vivido na CPT, tentei a fazer o que eu podia, né? Não fiz o que eu queria, não. Fico muito triste ainda de saber que os assentamentos estão ruins até hoje, mas nós estamos aqui. Muito obrigada, Madalena.